Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração. Ou estarias pronto, repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror! Os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Malvis Lindgren, 65 anos, pesava 9 quilos a mais do que o normal para o seu organismo.
Seu coração estava fraco e suas estruturas óssea e muscular deficientes. Como desejava sentir-se mais forte e saudável, começou a fazer longas caminhadas regulares, passando a correr moderadamente, até atingir 8 km por dia, 6 vezes por semana. Quando atingiu os 70 anos de idade, Malvi já era recordista nacional e mundial em corridas de 10 mil metros e também maratonas. Seu coração e pulmões possuíam capacidade e resistência equivalentes a uma pessoa de 35 anos de idade. Ele já não sofria severos ataques de bronquite, os quais eram causados pelo sistema respiratório enfraquecido, devido à coqueluche e pneumonia que sofreu durante sua infância. Segundo pesquisas, o processo de envelhecimento pode ser retardado pela prática de exercícios cardiovasculares, como natação, ciclismo, caminhadas em passos acelerados e corridas com velocidade moderada. Pessoas com mais de 50 anos, que levam uma vida sedentária, possuem uma capacidade física de 20 a 30% inferior às de idade semelhante que se exercitam com regularidade. A inatividade pode ser responsável por pelo menos 50% do declínio físico das pessoas. Apesar disso, nunca é tarde para começar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro. Passaremos mais um momento especial, orando juntos, estudando a Palavra de Deus e tomando decisões que são importantes para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa vida, para o nosso lar. Eu desejo que você, nesse momento, tenha um encontro todo especial com Deus. E eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja até mesmo compartilhando com os amigos, e nós queremos agradecer a você por isso. Hoje, nós queremos ter mais um encontro com Jesus, um encontro com a verdade também. Hoje o nosso tema é a verdade importa. Importa para você? A verdade importa para você? É uma pergunta que eu quero lhe fazer. A verdade importa para mim, eu acredito que para você também. Por isso nós vamos estudar esse tema na Palavra de Deus. Nós vamos considerar o texto que está em Mateus capítulo 27, poucos instantes nós vamos mencionar. Por isso eu convido você para pegar a sua Bíblia e para que juntos nós possamos estudar a Palavra de Deus, você possa conferir na Palavra de Deus a mensagem que Ele tem para você nesse momento. Queridos, eu sei que algumas pessoas têm nos enviado pedidos de oração, algumas pessoas estão necessitando de um verdadeiro milagre na vida. E eu creio no Deus de milagre. Eu creio no Deus que pode fazer o impossível. O que é impossível para nós, a gente sabe, é possível para Deus. Por isso, queridos, eu quero pedir a você, coloque o seu pedido aí no Facebook, mande a sua mensagem para nós, posteriormente nós estaremos lendo, poderemos entrar em contato com você também. Vamos fazer desse momento um momento muito especial com o nosso Senhor Jesus Cristo, que seja um momento marcante na sua vida, e eu convido você para orar nesse momento. Querido e bondoso Deus, nesse momento nós nos esvaziamos do eu para deixar o Teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Nos ensine, Deus, por meio da Tua Palavra, por meio das Escrituras, nos faça compreender os verdadeiros planos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos pessoas, Deus, que têm feito seus pedidos, que têm o seu pedido também guardado no íntimo do coração, e o Senhor sabe e conhece a sua necessidade. Nós cremos que Tu és um Deus de poder, um Deus que não nos deixa sem resposta, um Deus que vem ao encontro às nossas necessidades. Tome cada um em Tuas mãos e abençoa-nos agora ao meditarmos a Tua Palavra. Usa-nos, Deus, conforme a Tua bendita vontade. É pelo Teu Espírito, é pelo poder do Espírito Santo, e é em nome de Jesus que nós o suplicamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, o que você pensaria se um piloto de avião anunciasse pouco antes da decolagem o seguinte: vamos supor que o piloto de avião, você está dentro do avião, o avião já está para decolar, e aí o piloto faz um anúncio, e ele diz assim:
vejo que o medidor está indicando que não temos combustível suficiente para chegar ao nosso destino. Imagine isso. Mas não sinto que isso será um problema. Vamos supor que ele diga isso. Ele continua: hoje não estou realmente usando nossos dispositivos de navegação ou mapas, porque acho que fazê-lo seria limitado e preconceituoso. E, por último, ele diz o seguinte: não se preocupem, eu sou muito sincero no que acredito. O que você faria se você estivesse nessa situação? Eu acredito que você, e até eu, e todos que estivessem no avião, imediatamente ia querer sair do avião. Ia querer sair do avião, ia querer pular do avião. Porque ninguém iria arriscar fazer uma viagem, já que o próprio piloto está dizendo que não teria combustível suficiente e que nem mesmo teria um norte, uma direção para chegar em segurança. Qualquer um de nós iria tomar uma decisão muito importante nesse momento, ao saber dessa verdade, digamos assim, que o piloto ali resolveu falar, dizendo que estava sendo sincero. Queridos, Deus não nos deu múltiplas escolhas quando se trata de alcançar o seu coração. Deus não deu você múltiplas escolhas, porque Deus está interessado na sua salvação. Então, há uma verdade que Deus quer que você conheça. Há uma única verdade que Deus quer que você conheça. O caminho está claramente marcado para quem o procura. Há um caminho que nos leva à salvação. E ele está realmente direcionado, está marcado por Deus para aquele que está buscando a salvação, buscando esse caminho. No capítulo 18 de João, por exemplo, nós temos esse relato no capítulo 27 de Mateus e temos um relato também no capítulo 18 de João, do Evangelho de João. E nós vemos Jesus diante de Pilatos. Pilatos era um governador romano naquela época, na região que Jesus estava. Lá em Jerusalém, ele estava diante de Pilatos. Era a autoridade na época que julgava os casos, os problemas que tinha, que levava até ele. Pilatos, então, ele fez a seguinte pergunta a Jesus: o que é a verdade? Já pensou a pergunta que Pilatos fez? Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? Pilatos estava, na verdade, queridos, ele estava olhando direto para a verdade. Ele estava mirando a verdade. Ele estava diante da verdade. A verdade estava diante dos olhos de Pilatos. Muitos, como Pilatos, queridos, dão de cara com a verdade. E sabe o que fazem? Mesmo assim, escolhem ignorar a verdade. Muitas pessoas estão diante da verdade, conhecem a verdade, mas resolvem ignorar a verdade. E existem muitas pessoas religiosas que não conhecem a Jesus. Ixi, você deve estar espantado com essas palavras, não é? Porque era para uma pessoa religiosa conhecer a Jesus. Mas existem muitas pessoas que conhecem a Jesus somente superficialmente. Não conhecem Jesus intimamente, não conhecem Jesus profundamente. Para conhecer Jesus intimamente e para conhecer Jesus profundamente, é preciso aprofundar as Escrituras, é preciso conhecer as verdades que Jesus ensina, os princípios que Jesus ensina. Isso é necessário para conhecermos a Jesus verdadeiramente, a vivermos uma experiência com Jesus. Tudo o que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Tudo que Jesus falou que aconteceria, verdadeiramente aconteceu. É verdade que Jesus é o rei de um reino distante. Isso é verdade.
Jesus é um rei de um reino distante. Jesus não era o rei apenas dos judeus ali, como Pilatos havia afirmado. Isso está em Mateus capítulo 27. Jesus está dizendo aqui, Pilatos está dizendo aqui: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu dizes, tu dizes. Jesus é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Queridos, as pessoas normalmente elas preferem abraçar a escuridão de seus pecados, do que enfrentar um Salvador que pode perdoar os pecados. Vocês não acham que é hora de nós enfrentarmos a Jesus, estarmos diante de Jesus e confessar os nossos pecados? Nós aprendemos essa semana, inclusive no nosso tema de ontem, nós aprendemos que a gente comete erros, que a gente comete falhas, às vezes a gente comete até aparentes fracassos, mas não é motivo para nós não buscarmos o Senhor, porque Jesus está disposto a perdoar os nossos pecados. Jesus está disposto a nos perdoar e nos purificar de todo pecado, mas nós não devemos nos esconder, fugir de Deus, escondendo-nos por trás dos nossos pecados. E muitas pessoas preferem fazer isso, queridos. Quando nós nos confrontamos com a verdade, cada indivíduo deve aceitar ou rejeitar a verdade e estar disposto a enfrentar as consequências de sua decisão. Toda decisão nossa tem consequência. Acredite, tudo que você decide, todas as coisas que você decide, você vai ter consequência. Você vai colher o bem ou você vai colher o mal. É-nos apresentado o único caminho que leva à salvação, mas nós temos um outro caminho que leva à perdição. Então, é uma questão de escolha. Escolher seguir o caminho certo que nos conduz à salvação. A escolha de Pilatos em relação a Jesus determinou ali o seu próprio destino. Pilatos havia sido alertado por sua esposa para não fazer nenhum mal a Jesus. A esposa de Pilatos havia tido um sonho e Deus mostrou para essa esposa que Jesus era uma pessoa inocente, que não deveria ser condenado. A gente sabe que era necessário Jesus passar pela condenação, porque estava escrito, já estava profetizado. No entanto, não era necessário que fosse Pilatos. Poderia acontecer de uma outra maneira, de uma outra forma. Pilatos foi alertado. No entanto, ele resolveu lavar as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos sofreu com certeza as consequências por sua escolha. Todos nós sofremos consequências com as escolhas que nós fazemos diariamente. Você tem que decidir o que você acredita ser a verdade. Você precisa decidir. E para você decidir para o que é realmente ser a verdade, você precisa aceitar estudar a palavra de Deus. Tomar tempo para estudar a palavra de Deus, para você conferir na palavra de Deus se aquilo de fato é verdade. Mas se você nunca desejar conferir, como você conhecerá a verdade? Vai conhecer a verdade. Como você irá conhecer a verdade? Há uma só verdade e a Bíblia apresenta isso. Porque Deus, queridos, não deixaria dúvida para nós. Você, amigo ouvintes, Deus não deixa dúvida para você. Ele não quer deixar dúvida quanto à salvação. Deus quer que você conheça a mensagem de salvação. Aí você terá a oportunidade de decidir pela verdade e assim alcançar a tão sonhada salvação. Você deve fazer e responder a mesma pergunta que Pilatos fez. Qual foi a pergunta que Pilatos fez? Ele fez a pergunta para Jesus: o que é a verdade? O que é a verdade? Você deveria fazer essa mesma pergunta.
Para você conhecer a verdade, você precisa querer saber o que é a verdade. Você precisa ter interesse. E essa pergunta, então, é muito importante na vida daquele que quer conhecer a verdade. É verdade que Jesus realmente é o Rei e que todos os que não crerem... Vejam, eu quero que você pense nisso como sendo uma pergunta, né? É verdade que Jesus é o Rei e que todos os que não crerem na sua autoridade sofrerão consequências? Você pode estar perguntando isso. Será que sofrerão as consequências? Sim, sim. Jesus, Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça. E o amor de Deus e a sua justiça andam de mãos dadas, Por isso nós precisamos compreender e entender que Deus, sim, aqueles que não escolherem seguir a verdade, realmente vão sofrer as consequências. Mas por quê? Porque Deus é justiça, porque Deus vai destruir o pecado e por isso será necessário passar por isso. Não que Deus planejou isso, mas isso devido à entrada do pecado no mundo. E Deus quer trazer novamente, Ele quer reconstruir, Ele quer nos oferecer um mundo de eterna alegria e eterna felicidade. E é verdade, outra pergunta que nós podemos fazer, é verdade que sou religioso, mas nunca iniciei um relacionamento individual com Jesus Cristo? Talvez você está pensando nisso aí. Talvez eu estou falando para alguém que nunca iniciou um relacionamento individual mais profundo com Jesus. Esse é o momento, é a oportunidade que Deus está dando para você iniciar uma nova jornada com Jesus, para você desenvolver uma amizade, um companheirismo, um relacionamento com Jesus, como você se desenvolve com um amigo. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós vamos passando a ter mais confiança e mais intimidade à medida que nós vamos conhecendo essa pessoa. E é isso que Jesus quer ter conosco. Jesus quer se relacionar conosco, Ele quer ter um bom relacionamento conosco, mas nós precisamos dar oportunidade para Ele, nós precisamos nos aproximar dEle, e nós nos aproximamos de Jesus através da oração e através do estudo da Bíblia. Assim você conhecerá melhor Jesus e vai desenvolver uma amizade, um companheirismo com o nosso querido Jesus Cristo. Nós podemos fazer outra pergunta. É verdade que eu entreguei o controle da minha vida a coisas ou pessoas que impedem Deus de ter o controle total sobre tudo o que eu sou, o que eu faço? Não entregue o controle da sua vida a pessoas. Não entregue o controle da sua vida a coisas que podem atrapalhar você de entregar-se a Deus totalmente. Entregue-se ao controle de Deus e não ao controle das pessoas que vão dizer o que você deve fazer, mas sim a Deus, porque Deus é onisciente, Deus quer o melhor para você. A Ele sim nós devemos entregar o controle da nossa vida. É verdade que escolhi me apegar ao pecado em vez de receber o perdão de Jesus que Jesus está oferecendo? Queridos, Deus quer nesse momento nos libertar de todo engano, todo pecado, de todo erro, porque Deus quer a nossa salvação, Deus quer o melhor para nós. Aceite o perdão de Jesus, porque é isso que Jesus está te oferecendo nesse momento. Aceite o perdão de Jesus. Ele está estendendo a você nesse momento. Fale nesse momento, pare um pouco e pense sobre os seus pecados, o que você tem feito. Você tem andado longe de Jesus? As coisas que você tem feito têm te aproximado de Jesus? Tem feito você conhecer mais a Jesus, se tornar mais íntimo de Jesus? Não se apegue aos seus pecados, mas volte o seu coração para o nosso querido e nosso Salvador Jesus Cristo. Talvez você tenha encontrado alguma verdade sobre si mesmo hoje, nesse momento,
Talvez você esteja pensando em alguma verdade que você tenha encontrado sobre você, alguma verdade talvez que você não tenha gostado muito. Talvez você queira mudar isso. Talvez você queira mudar isso. E Deus está disposto a ajudar você a mudar o rumo da sua vida. Deus está disposto a ajudar você a mudar para melhor, mudar para a sua felicidade, mudar para a sua salvação. Venha e faça um compromisso de examinar a verdade e você verá como sua vida irá mudar completamente. Aceite hoje esse convite de Deus a conhecer a verdade, e eu acredito que Deus, pelo seu poder, pelo poder da verdade, poder da palavra de Deus, Ele irá mudar a sua vida. Você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Eu acredito, porque Deus mudou a minha vida, e se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua vida também. Aceite esse convite que Deus está fazendo para você nesse momento. Ser neutro não é uma opção, queridos. Nós precisamos decidir antes que seja tarde demais. Com certeza você ouviu falar de um avião que caiu foi no ano 2000. Talvez eu esteja falando para alguém que não tinha nascido ainda, né, nesse período, no ano 2000, mas no ano de 2000 caiu um avião que apareceu no noticiário, essa tragédia do avião Concorde. Isso aconteceu em Paris, ali no verão do ano 2000. Essa tragédia, para aquelas pessoas que estavam naquele avião, que não tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus, já era tarde demais. Não adie para depois. Não deixe para depois o que você pode decidir hoje, que é entregar a vida a Jesus. Decidir conhecer a verdade. Decidir dar mais um passo na direção do céu. Reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados e dizendo: eu decidi seguir a Jesus. Porque a melhor e mais sábia escolha que você possa fazer na sua vida é escolher seguir a Jesus. Por isso você precisa de um preparo, que é aprender a manusear a palavra de Deus, aprender as verdades que tem na palavra de Deus, aprender qual é o caminho, o que eu devo fazer, qual é a verdade, o que é a verdade. A palavra de Deus vai ensinar você qual é a verdade. Só temos uma vida, queridos, para viver aqui nessa terra. Se não conseguirmos fazer as pazes com Deus ou com as pessoas, né, antes que a vida acabe, aí será tarde demais. Será tarde demais. É tempo de você fazer as pazes com Deus e as pazes com as pessoas também. Deus está convidando você nesse momento. Vinde a mim, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse convite especial que Deus quer fazer, porque Jesus quer andar contigo lado a lado. Você aceita esse convite? Você aceita esse convite? De estar com Jesus, de andar com Jesus e de se preparar para o céu? Eu quero fazer convite a você que está aí na sua casa. Eu não sei, talvez você esteja, eu não sei onde você está nesse momento, talvez você esteja no trabalho ainda vindo e está ouvindo essa mensagem. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Jesus te ama. É porque o Espírito Santo trabalhou no seu coração para que você escutasse essa mensagem e tomasse uma decisão de se preparar para a vida eterna. Queridos, não adianta nós pensarmos que podemos levar a vida de qualquer maneira aqui e ainda assim vamos herdar a vida eterna. Eu sei que talvez você pode dizer: mas eu tenho muitos problemas, tenho muitos pecados. Lembre-se, falhas nós temos, todos nós temos. O mais importante agora é você aceitar o convite que Deus está fazendo para você. Aceite o perdão que Deus está te oferecendo. Aceite essa salvação que Jesus está te oferecendo. Aceite esse convite para estudar a palavra de Deus. Coloca aí: eu quero estudar a palavra de Deus. Eu decidi
seguir a Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. Que essa decisão que você tomou, que com essa decisão, Deus possa abençoar você grandemente. Eu quero orar por você nesse momento, fazer uma oração para nós finalizarmos, e aí nós já fazemos o convite a você, para que estejamos juntos no nosso próximo encontro. Muito agradável estar com vocês, muito bom ter vocês conosco. Quero, do fundo do coração, agradecer você, e que esta palavra traga luz para o seu caminho, traga felicidade para a sua vida, traga mudança, traga transformação. Oremos. Querido bom Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu fazes esse convite tão especial e acredita ainda em nós. Por mais que estejamos andando longe de Ti, que às vezes o pecado tem nos afastado do Senhor. Nós agradecemos porque nesse momento o Espírito Santo nos convidou a ouvir a Tua palavra, e assim nós podemos tomar decisões importantes para a nossa vida, para a nossa salvação. Que cada um de nós, Deus, cada dia confirme essa escolha tão importante que nós acabamos de fazer, a escolha de seguir o Senhor, a escolha de seguir os Seus passos, seguir o Teu caminho. E por isso, Deus, eu peço uma bênção toda especial a cada ouvinte que está ouvindo, a cada pessoa que necessita aprender a andar nesse caminho. Que o Senhor seja a luz para essas pessoas, que elas tenham desejo de estudar e decidam estudar a Tua palavra, se preparar a cada dia para encontrar com o Senhor quando voltares nas nuvens dos céus para buscar os Seus filhos. Por favor, Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos, pedimos mais uma vez que perdoe nossos pecados, nós os suplicamos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, muito obrigado mesmo por você estar conosco. Convide mais alguém para que no nosso próximo encontro possamos estar todos juntos, estudando e meditando na palavra de Deus. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.